Olá, amigos, boa noite. É uma alegria a gente estar aqui juntos para meditar na palavra, mas é uma inspiração a gente ouvir esse hino também, ainda mais num momento desse muito difícil, momento delicado. Eu digo assim que nós estamos vivendo um momento onde a gente alterna entre a alegria e o sentimento de perda, entre o sentimento de ganho e o sentimento de que perdemos alguma coisa, não é? Todos nós temos notícias doídas que chegam ao coração da gente, de amigos, de queridos, de conhecidos, que nesse momento enfrentam sofrimento no hospital ou são atingidos por essa enfermidade tão triste e tão terrível. Hoje, pela manhã cedo, à madrugada, eu recebi a informação de que um amigo muito querido lá no Mato Grosso do Sul, irmão Michard, ele sucumbiu, veio a óbito por causa ele contraiu Covid, depois se recuperou do Covid, mas uma bactéria no hospital lhe roubou a saúde. Também o Danilo me falou que o chefe da Brenda, um dos patrões, onde ela trabalha, hoje também veio a óbito. Isso é doído, não é? E a gente ouve muitas notícias tristes. Hoje eu conversei com Joel, uma filha do irmão Joel, e ela estava me falando que o irmão Joel está no hospital, ele está sendo cuidado no hospital, mas a médica ligou para ela informando que ele precisava urgentemente de uma UTI, a situação dele de saúde era gravíssima, e ele estava preocupado, ela estava preocupada porque não estava tendo UTI para o irmão Joel nesse momento delicado. Então, irmão, vamos aproveitar para orar por essas famílias enlutadas, para orar também pela saúde do nosso irmão Joel, que está em casa, está hospitalizado, e a gente precisa ele precisa de oração. Mas também hoje é um dia de notícias de alegria, Hoje o pastor Edson, que estava internado já faz alguns dias, ele recebeu alta, ele foi internado por causa do Covid, ele recebeu alta. A esposa dele, a irmã Margareta, ainda está hospitalizada, e também a professora Elane está hospitalizada, requer nossas orações, mas a gente louva a Deus pelo milagre na vida do pastor Edson, que é pastor aqui em Hortolândia. E hoje também um amigo meu, um amigo pastor André. Pastor André é presidente da igreja para os estados da Bahia, estado de Sergipe, da União Leste Brasileira. O pastor André estava na UTI há 55 dias, gente. Entubado 2 vezes, foi ungido até lá no hospital, e hoje, o dia anterior a ontem, eu recebi um áudio dele, ele falando, agradecendo as orações, e hoje ele saiu da UTI para a enfermaria, não é? E eu recebi uma foto dele com a mão assim levantada, e a gente olha, Deus está operando milagres. A gente às vezes vê os momentos difíceis, as lutas e as dores, mas esta noite eu quero dizer para você, levante os seus olhos, olhe para o céu, olhe para o lado, vamos começar a mirar nos milagres que Deus está operando. E esses milagres divinos não isenta que a gente deve tomar os cuidados necessários para proteger a nossa saúde, mas Deus está operando milagres, aleluia? Fala aleluia aí na sua casa. Glorifique a Deus, esse Deus da palavra, esse Deus maravilhoso, esse Deus que está respondendo à oração dos seus filhos. Diga aí para a sua família, você está com alguém em casa, olhe para quem está ao seu lado, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Repete aí na sua casa. Isso, faça agora. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado pela sua bondade e misericórdia. A gente não sabe, a gente não entende porque que alguns são tirados e outros se recuperam, saem muito bem. Hoje eu conversei com meu filho, gente, ele já está no Mato Grosso do Sul, ele chegou de viagem, chegou lá na segunda-feira, hoje ele foi ao médico, o médico disse, olha, seu coração está bem, você está bem, e ele disse, meu pai, eu já dei ontem 900 passos ali dentro de casa, já não precisa de andador, nem cadeira de roda, que ele chegou até a encomendar, mas ele não está precisando. E, gente, eu digo por isso, Deus está operando milagres. E você aí, glorifique a Deus, glorifiquemos a Deus, aleluia, aleluia, amém. Olha aqui, deixa eu ver aqui,
se nós temos alguém que está celebrando um milagre. Você sabe de algum milagre, gente, que está acontecendo em alguma família? Mande para a gente, para que a gente converse aqui, olha. O Marcelo pede oração, olha, o Rafael já está dizendo aleluia. Eu quero que você diga também aleluia, glória a Deus. Mande para a gente aqui, irmãos, a gente acompanhar, a gente ver você aqui, nós estamos juntos. Eu sei que tem muita gente sofrendo, mas a gente tem que confiar em Deus. Mas eu quero também dizer para você outra coisa, olha aqui, ó. Eu quero dizer para você outra coisa. Gente, por favor, se cuide, cuide da sua saúde. Usemos a máscara, de preferência a máscara dentro das orientações que os protocolos estão recomendando. Faça uso do álcool gel, não desarme não. Às vezes a gente está empolgado com um amigo, com um encontro social, mas a gente não sabe, um só pode contagiar muitas pessoas. Então eu digo a você nesse momento, hoje à noite, antes de começar a abrir a palavra, todo cuidado é pouco. Tá bom, amado? Todo cuidado é pouco. Ou melhor, todo cuidado é necessário. Então, vigie, se cuide, cuide da sua saúde e também cuide da sua alimentação, faça exercícios físicos, faça sua caminhada, ou então complemente sua alimentação com vitamina D, se lhe for possível, mas cuide da sua saúde e a gente está aqui para glorificar o nosso Senhor. Tá bem? Antes de abrir a palavra nesse momento, olha aqui, ó. A irmã Luciane está dizendo aleluia, glória a Deus, né? Olha aqui, o irmão João Silveira está dizendo para a gente que um vizinho dele saiu do hospital. A Aline está dizendo glória a Deus. A irmã Sandra Lopes está dizendo aleluia, glória a Deus. Oração pelo... Olha aqui, ó. A Joelma volta a pedir conosco oração para o seu pai. Joelma, nós já pedimos agora há pouco oração pelo seu pai, o irmão Joel, e estamos orando. Ele está na minha listinha de oração lá. E a gente está colocando o irmão Joel na presença do Senhor, ok? Olha, o Márcio Prando também está dando glória a Deus por mais um dia dos seus familiares. Gente, isso é bom demais. Esse é um culto de oração, é um culto de glória a Deus, de louvor, pelos milagres que Deus está operando. Ó, irmão Carlos Santos também grita aqui, glória a Deus, e colocou as 3 mãozinhas assim. Ele está participando conosco na adoração, Deus seja louvado. Olha, a irmã Edneuza aqui, a irmã Dina está dizendo glória a Deus. E é isso, gente. Vamos glorificar o nosso Deus. Vamos fazer mais uma oração, tá bem? E vamos abrir e meditar na palavra, porque Deus é o Deus dos milagres. Aleluia, aleluia, amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos. E chegou o nosso momento de orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e Pai querido, neste momento nós estamos em Tua presença para lhe dizer muito obrigado pelos milagres. A gente sabe que o Senhor salva. Alguns descansam desta vida porque estão salvos no Senhor. E outros, por razões que só o Senhor conhece, esses permanecem ainda para continuar testemunhando. E neste momento queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, dos irmãos que já oramos, inclusive o irmão Joel, nosso querido irmão Joel, vida da irmã Elane, da Margarete, e de outros que estão se recuperando, e queremos Te louvar, Pai, pelos milagres que o Senhor está operando, e lhe pedir que o Senhor conforte as famílias que estão sofrendo com os seus entes queridos hospitalizados ou mesmo enlutados, porque eles descansaram. Renove a nossa fé, ilumine a nossa mente, e nos dê sabedoria quando abrimos a Tua palavra, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, irmãos, esta noite eu quero convidar você para abrir dos capítulos, eu diria assim, mais extraordinários da Bíblia. Essa parte das Escrituras, para mim, ela só supera uma outra que tem no Novo Testamento, que é a morte de Jesus no Calvário. A história que vamos ler hoje à noite, aqui e meditar, refletir, tirar algumas lições, elas são histórias extraordinárias, é uma história extraordinária, e ela é o ápice de várias histórias que estão acontecendo nas Escrituras, e especialmente na vida de um homem chamado Abraão. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia,
no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo de número 22. Encontrou? É um texto longo, é uma perícope maior das Escrituras, e nós vamos ler e vamos juntos refletir, vamos entender, procurar compreender algumas nuances nesse texto e alguns detalhes que são extremamente importantes para nós quando refletimos nesse texto das Escrituras. Eu quero dizer para você que é nessa parte das Escrituras que pela primeira vez é mencionado a palavra amor. O verbo amar é apresentado aqui pela primeira vez na Bíblia, no livro de Gênesis, nesse capítulo. Vamos à leitura? Pegue você a sua Bíblia. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão, pois, a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Diz o que queres falar, mais ou menos assim. E perguntou Abraão, e respondeu Abraão, e perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Ler essa história é, sem dúvida, uma história extraordinária. É uma história que nos incomoda, é uma história que nos assombra por aquilo que ela representa. E nós até ficamos encantados e assombrados com a fé e a confiança de Abraão. Algumas pessoas, quando começam a ler essa parte das Escrituras, ficam assim extasiadas, porque de fato o que Abraão fez foi algo assombroso.
Esse capítulo, ele começa dizendo o seguinte: Deus prova a Abraão. Mas o interessante nessa história que lemos, amigo, amado, é que Abraão não sabia que era uma prova. Porque quando Deus propõe isso a Abraão, Deus está ensinando Abraão, está mandando Abraão fazer uma coisa que até aquele momento Deus havia impedido, repreendido Abraão de fazer aquilo. Abraão havia aprendido entre os seus descendentes, entre os seus antepassados, que não era autorizado por Deus sacrifício humano. Mas aqui Deus muda tudo para que Abraão faça o sacrifício. Ao ler essa história, gente, eu me assombro, porque quando Deus fala aqui, Deus introduz, no primeiro momento para Abraão, Deus chama Abraão. Abraão, se você olhar aí, pelo menos 3 vezes nessa história, Abraão fala, eis-me aqui. Abraão fala, eis-me aqui, o primeiro momento, quando Deus o chama, sem ele saber o que era. Abraão diz, eis-me aqui, quando Isaac fala para ele, perguntando, para lhe fazer uma pergunta, sem saber qual era a pergunta de Isaac. E no final, Abraão volta e diz novamente, eis-me aqui, quando o anjo do Senhor o chama. Quando o Senhor o chama novamente no final. Olhando essa história, nós nos assombramos. E assombramos que parece que é um requinte de crueldade nas palavras divinas. Veja o versículo de no número 1 e número 2. Veja aí, no número 1, o Senhor chama Abraão e ele responde como? Eis-me aqui. Aí o Senhor lhe diz assim, toma teu filho, versículo 2, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre o monte que te mostrarei. Pense você agora comigo aqui, que a palavra amor, ela é preservada por Moisés, desde que ele vem escrevendo a história bíblica, e ele não menciona em nenhum momento o verbo amar. Mas essa palavra é guardada justamente para o capítulo 22. Para o capítulo 22, onde nós temos no capítulo 22 uma declaração não de amor nas palavras, na voz de um ser humano, é o Senhor que diz para Abraão. Deus usa pela primeira vez o verbo amar, quando ele diz assim, o filho a quem amas. Aparece nas escrituras aqui esse momento. Ellen White diz que Deus pôs Abraão à prova aqui, porque Deus queria mostrar a Abraão, queria provar a Abraão, queria fortalecer a fé de Abraão e a confiança dele no Deus eterno. Em outro ponto ela diz que ao Deus fazer isso, ao Deus desafiar Abraão, ao Deus comissionar Abraão, ao Deus enviar Abraão para fazer esse sacrifício, Deus queria também outra coisa. Sabe qual era a outra coisa que Deus queria? Deus queria mostrar aos anjos do universo, para que eles agora pudessem compreender, tanto os anjos quanto os seres que habitam em outros mundos que nós não conhecemos, para que eles, contemplando a atitude de Abraão, eles pudessem ver o que Abraão estava fazendo e eles pudessem compreender o plano divino, o plano da salvação, porque até aquele então não haviam compreendido como era que o pai haveria de oferecer seu filho. E Deus usa Abraão para testemunhar aos homens, para testemunhar às gerações futuras, para testemunhar às gerações presentes, mas também para testemunhar ao universo. E eu olho essa história, amigo, e fico assombrado. Às vezes, em minhas orações, eu digo assim, Senhor, dê-me uma fé semelhante à de Abraão. Você já orou assim? Algum momento na sua vida? Você gostaria de ter uma fé como um homem de Deus, como esse Abraão aqui? Pense você. Eu sempre que leio essa história, eu trago comigo a ideia que no amanhecer, Abraão não falou nada para Sara. Ele acorda, a gente nota que Abraão era um homem trabalhador, porque ele já amanhece ali, ele organizou, Deus o chamou, e ele organiza, ele não pensa, não discute, ele pega a lenha, ele racha a lenha, ele chama os servos, ele traz o jumento, ele chama o filho, ele se apronta e ele vai. Então nós temos aqui um homem que você olha para ele e fala, nossa,
Esse é um homem poderoso. Esse Abraão era extraordinário. Alguma vez você já ouviu Deus lhe chamando para fazer algo que era extremamente difícil para você fazer? Alguma vez Deus já lhe testou a fé de modo assombrosamente maravilhoso e você sentiu Deus lhe desafiando a confiar nele, a não desistir, ou a fazer, ou encarar, ou tomar uma decisão, mesmo contrariando aquilo que os outros estão dizendo? Porque imagine você, se Abraão fala para Sara, Sara, mulher, olha, o Senhor me disse para eu ir para aquele local, oferecer meu filho em sacrifício. Você acha que Sara, como é que Sara reagiria? Teria Sara a força, a robustez espiritual de fé que tinha Abraão? Olhando um pouco a história de Sara, eu duvido um pouco. Eu duvido. Mas Abraão aqui, ele simplesmente pega seu filho. E quando a gente lê essa história aqui, a gente se assombra, porque veja você, quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, Deus corta o seu passado. Deus apaga o seu passado. Abraão está dizendo, Abraão, esquece tua parentela, esquece teus parentes e vai comigo, eu vou te levar para um lugar diferente, eu vou fazer de você uma grande nação sobre a terra, você será uma bênção para as famílias. E Abraão vai. E ele espera, gente, vocês conhecem a história, Abraão esperou um tempo influenciado por Sara, até ele usou a barriga de aluguel de Agar para isso, e mais tarde ele espera 25 anos para receber o seu filho, e quando tem o filho nas mãos, ele recebe a ordem divina para ir oferecer esse menino em sacrifício. Não era só matar o filho, gente. Deus não pediu para matar o filho, mas estava pedindo para levar o menino, sacrificar, esquartejar e queimar no fogo. Imagine para um pai, e o Senhor Deus até usa a expressão mais poderosa aqui, ele diz assim, o filho a quem tu amas. Quando Abraão aceita este chamado e vai, Abraão estava dizendo, nada é tão precioso que não possa ser oferecido para Deus. Ouça o que eu estou dizendo, Abraão estava dizendo para a gente que nada é tão precioso que não possa ser oferecido para Deus. Esse homem de Deus, Abraão, ele faz algo que a gente se assombra. E eu fico imaginando que ele fez o trajeto dos 3 dias ali, o mais silencioso possível. Eu imagino que em oração. Ele vem falar, ele aparece, a fala de Abraão aqui, ele aparece já no final, quando ele chega após 3 dias, que aparece a primeira fala de Abraão, conversando com seus servos. E você olha o texto, no versículo 5, a gente fica assim, abre os olhos, meu Deus, que negócio é esse? Porque qual foi a ordem que Deus deu a Abraão? Qual foi a ordem? Pega teu filho, para que você não tenha dúvida. Aí ele podia pensar assim, eu vou pegar Ismael? O Senhor disse, não. Teu único filho, ele disse, sim, mas o único da escrava? O Senhor disse, não. Isaque. E quando o Senhor disse Isaque, Abraão pensou, e o Senhor diz, a quem tu amas. Veja que o Senhor vai no fundo do coração e diz assim, lá no fundo dos sentimentos de Abraão. Veja que eu coloquei a fonte de sentimento do coração, né? Mas a gente não sabe onde é a fonte, mas emocionalmente Deus tocou ali na memória mais afetiva de Abraão e disse, levanta e pega esse menino e vai. Pega ele, sangra ele, esquarteja ele e queima-o na minha presença. E Abraão vai. E quando você olha o versículo 5, parece que Abraão tem uma coisa totalmente diferente. Abraão mostra que ele tinha uma esperança, uma confiança em Deus, que algo extraordinário haveria de acontecer. Ele não sabia por quê, e nem como, nem o quê. Ele não sabia se o menino, depois de morto, queimado, Deus ia trazê-lo de volta à vida. Ele tinha consciência de que Deus estava no controle da situação. Olha o versículo 5 comigo.
Então disse a seus servos, olha o que Abraão diz, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, isso depois que ele viu o monte, né? Ele viu o monte de longe, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, olha que expressão que ele usa, voltaremos para junto de vós. Eu até imagino que ele não permitiu que aqueles servos fossem, porque poderiam atrapalhar a obediência a Deus, e ele se separa. Na história de Abraão, a gente vai vendo que Deus vai separando Abraão daqueles que poderiam impedir ele de ser fiel a Deus. Às vezes nós não imaginamos isso. Às vezes você está num bom emprego, um bom relacionamento, uma boa escola, você está prestando um bom concurso, você está tendo uma boa oportunidade, o Senhor então de repente tira você dali, porque o Senhor sabe às vezes que aquilo, se você permanece ali, aquilo pode destruir o que você tem de mais de precioso, que é a sua fé e confiança em Deus. Então Deus vai separando. Nós temos na história de Abraão, lembra que Deus separou Abraão de Ló? Deus separou Abraão de Ló, Deus olhou para Ló e criou o meio, porque você percebe, a gente olha a história de Ló, a influência de Ló não estava sendo saudável para Abraão, e Deus o separa de Abraão. Você olha e vê a história, Deus separa, traz Abraão de Ur dos Caldeus, ele vai para Arã, ali, e depois o Senhor separa Abraão de Arã, dos seus irmãos, e lança nas terras de Canaã, para fazê-lo um homem de fé. Através da história de Abraão, amado, Deus está dizendo que a segurança dos filhos dele não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é o lugar. Deus vai usar as circunstâncias, as pessoas e o lugar para abençoar seus filhos. Mas o Senhor está dizendo através da história de Abraão, Abraão, se eu arranquei o passado de você, eu estou pedindo para que você me dê o seu futuro. Deus estava dizendo a Abraão, não é por causa de Isaac que a sua descendência será abundante. A sua descendência, Deus está dizendo, por minha causa. E por isso Abraão vai. E me assombra que Abraão fala para os servos, diz assim, nós vamos lá em cima adorar, e depois eu e o menino vamos voltar para casa, eu e o rapaz. E alguns acreditam que Isaac aqui deveria ter quase 20 anos. Teria condição de escapar. Um dia alguém falou assim, pastor, eu queria ter a fé de Abraão. Eu quero ter a fé de Abraão. Você quer ter a fé de Abraão? Escreve aí, manda um zap para mim aqui. Você quer ter a fé de Abraão? Sabe, gente, e você sabe como é que podemos ter a fé de Abraão? É importante entender que Abraão não chegou a ser esse gigante da fé da noite para o dia. Se você lembrar, voltar para o capítulo 12, 12 do livro do Gênesis, volta comigo aí ao capítulo 12 do Gênesis. Veja o capítulo 12. No início do capítulo 12, você vê Deus chamando Abraão. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A terra onde Abraão morava, nascia, era a cidade de Ur dos Caldeus. Abraão tinha uma boa condição de estabilidade. A cidade de Ur dos Caldeus era uma das cidades mais modernas da época. E Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus e diz, Abraão, vai para o lugar que eu te mostrarei. E Deus leva ele vai até Arã, que fica um pouco mais de 200 quilômetros de Ur dos Caldeus. Na cidade de Arã, Deus o leva, Deus o prepara para entrar nas terras de Canaã. Porque vejam, você vai observar que a semelhança de Arã com o pessoal da terra de Canaã era um pouco mais parecida. E Deus leva Abraão para ali, e por incrível que pareça, Abraão vai para Arã, e depois o Senhor diz assim, olha, seu pai faleceu aqui, Abraão deixa seu pai, seu irmão, a sepultura do seu pai, seu irmão que fica na cidade de Arã, e Abraão vai para um lugar que Deus havia convidado, que sem saber onde. Quer dizer, ele vai embora. Então Abraão começa assim, a fé, amado, a fé grande, ela não começa grande, ela sempre começa pequena. Você já ouviu a expressão que diz assim na Bíblia, fé como grão de mostarda? Você já viu um grão de mostarda?
Uma vez, um amigo que esteve lá em Israel, ele trouxe uma semente de grão de mostarda para eu ver. E quando ele me mostrou, ela me parece assim, ela é tão pequenininha, que parece que você pega assim, é quase menos que uma caneta. Você dá um bico da caneta assim, da escrita fina no papel, e fica aquela coisa pequenininha. Mas aquela sementinha produz uma árvore enorme. A fé de Abraão, ela começou pequena. E, gente, Deus não está querendo, Deus não vai chamar você para tomar uma grande decisão, Ele começa pequena. Filho, você me ouve? Você confia em mim? E Deus lhe dá, às vezes, para orar, para cuidar do alimento, sabe, da sua alimentação, para mudar o seu estilo de vida, para fazer uma coisa que você não imagina que é possível. Mas Deus sempre começa das coisas pequenas, gente. Há muitos cristãos que querem exercer uma fé grande, enorme, como a de Abraão, mas não têm coragem de exercer uma fé pequena na fidelidade ao Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Há cristãos que querem exercer uma fé grande, mas não têm confiança suficiente para exercer fé em Deus, para guardar o dia de descanso que Ele abençoou, santificou e descansou. Alguém até fala assim, pastor, está na Bíblia, mas eu não consigo. Como é que eu vou viver assim? A fé grande não começa grande, ela começa pequena. Neste momento, o que Deus está usando para puxar a sua fé de pequena para grande? Pense. O que está lhe impedindo de crescer na fé? Há pessoas que dizem assim, pastor, eu gostaria de ler a Bíblia, mas eu não consigo. Não toma tempo para acordar cedo e meditar na palavra, para ler as histórias de fé na Bíblia, para que alimente o seu coração. A gente olha para a história de Abraão e vê, Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, Deus, quando chega lá, Abraão, Deus o separa de Ló. Abraão não era um homem, não era um santinho do pau oco, como você pensa às vezes. Abraão era um homem feito de barro, como você e eu. Abraão teve deslize, a gente lê a história, a gente percebe que Abraão há momentos que ele fraqueja. Mas a gente percebe também que Abraão, embora esteja caindo, ele se levanta, ele vai e ele não desiste. E você olha, a gente leu o episódio dos 4 reis aqui na Bíblia, no capítulo 14, e a gente vai lendo aqui, quando a gente está lendo o capítulo 14, a gente se assombra, porque Abraão, eu acho lindo isso aqui, Abraão, diz a Bíblia aqui, que Abraão deu dízimo de tudo, mas há um momento em que o rei disse para Abraão, chega um dos reis e fala assim, olha, devolve as pessoas, quando Abraão resgata, você vai ler no capítulo 14, na guerra, que acabam sequestrando Ló, Abraão sai para salvar as pessoas, e ele consegue vencer os homens que haviam sequestrado Ló, e também havia destruído aquelas cidades ali, e ele agora vai voltando com as pessoas, e o rei fala assim, diz, olha, me devolve, me dê as pessoas e fica com a minha riqueza. E Abraão é até, eu acho assim, quando eu leio o texto, parece até grosseiro, nos versículos de número 22, olha, o rei fala, o versículo 21 do capítulo 14, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo, ou seja, ele está dizendo, na verdade ele está dizendo, me dê as mulheres, e fica aí com a riqueza aí, com o que você conquistou, do meu ouro, não é? E Abraão dá uma resposta interessante, ele diz assim, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. A expressão Deus Altíssimo aqui é a ideia de Deus, dono de tudo, meu Pai. Eu acho lindo isso aqui, gente, a fé de Abraão. Olha aí, veja você, ele diz, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e ele diz, meu Pai. Aí ele diz, o dono de tudo, porque ele diz assim, ao Deus Altíssimo, a quem sirvo, que é meu Deus, meu Pai, meu Senhor, ele diz assim, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia da sandália.
E ele está dizendo aqui, dizendo, olha, eu não preciso do que você tem, porque o meu Pai, o meu Deus, que é dono de tudo. Nesse momento, Abraão desconecta o seu foco das coisas terrenas, e você vê que tem uma fé crescente. Você avança na Bíblia, Deus lhe promete um filho, ele crê. Deus muda o seu nome, ele aceita. Ele chega a interceder com Deus pela salvação da cidade dos habitantes de Sodoma e Gomorra, lá onde vivia seu sobrinho, que havia lhe deixado para trás. E a gente começa a ler histórias e mais histórias, e a gente vai percebendo que há um Deus que Abraão está servindo, e gente, eu diria assim a você, é de degrau em degrau que a fé de Abraão vai crescendo, e é de degrau em degrau que Deus faz a fé da gente crescer. Pastor, eu não consigo confiar. Talvez você tenha dificuldade de confiar nas coisas grandes, porque você não tem exercitado confiar na sua demonstração de fé pequena. Você não tem confiado nas coisas grandes, porque você tem dificuldade de confiar nas coisas pequenas. O que é pequeno para você? Vencer o vício do cigarro? Afastar-se de ver pornografia? Voltar e ler a palavra de Deus? Ah, pastor, não consigo vencer as séries. Se libertar delas? Deixa eu contar uma coisa para você. Há alguns anos, eu até brinco assim, que foi no milênio passado, não é? No milênio passado, eu gostava muito de tomar refrigerante. Parece uma coisa simples para você, mas para mim não é. Eu gostava muito de tomar refrigerante. Gostava de uma Coca e preferia aquela tradicional, que é aquela garrafa que tem um símbolo branco, não tem o vermelho. Depois entendi que a Coca-Cola não era uma bebida ideal para mim. Aí eu resolvi tomar Guaraná. Eu fã do Guaraná Antártica, principalmente quando ele está borbulhando assim na garrafa, né? Subindo assim, aquele cheirinho gostoso. E um dia, no milênio passado, eu estava em um local, assim, meio-dia, se eu tinha sede, eu não tomava água, eu ia tomar o refrigerante, o Guaraná Antártica. Eu vou agora Guaraná Antártica, aquele da garrafa. E eu me lembro que quando eu estava ali, eu coloquei o Guaraná no copo. Eu não, se você está tomando, eu estou dizendo de minha experiência, que eu quero compartilhar com você. Eu me lembro que eu vi o Senhor falar para mim assim: você vai tomar ferrugem? Eu entendi que era a voz do Senhor. E eu respondi na minha mente, eu falei: ferrugem? Mas eu já paguei. E ele falou assim: sim, e daí que você pagou? A sua saúde não é mais importante? E eu disse: ok. Tem cerca de 25 anos que tomei meu último refrigerante, esses que se vendem por aí afora. Parece simples. Hoje, no tempo da pandemia, nesse período da pandemia, do Covid, eu vi como os remédios naturais, sabe? As leis da natureza, aqueles que buscam cuidar da sua alimentação e da sua saúde, como tem sido fortalecido. Mas a decisão que eu havia tomado naquele momento, ela não aconteceu naquela instante. Eu lembro que quando eu era adolescente, havia tomado uma decisão que não ia consumir açúcar branco de modo normal, natural, e eu comecei a tomar cevada até sem açúcar. Você já tomou cevada sem açúcar? É uma coisa desafiadora. Amigos, Deus vai provando a fé da gente. Talvez Deus queira que você faça uma mudança significativa na sua vida.
Deus quer que você exerça a fé. Deus quer que você seja como Abraão, mas Ele não vai lhe dar uma coisa grande, Ele vai esperar que você cresça na fé, e Deus vai estar provando a sua fé, até que você seja forte o suficiente para receber coisas grandes. Quando a gente termina de ler essa história do capítulo 22 aqui, a Bíblia não aparece que Abraão desce sozinho do monte, porque Isaac deve ter ficado em trauma, ficou em choque com aquilo que poderia ter acontecido, a proporção que ele vai descendo e pensando. A Bíblia diz aqui, deixa no final, que Abraão, ele fala com os empregados, com os seus servos, ele diz, depois que Deus faz aquilo, ele diz para os seus servos, e ele segue a estrada, e parece que Isaac está distante dele, mas as marcas da fé do seu pai, elas chegaram a cravar no coração de Isaac. A marca da sua fé, amigo, vai cravar força no coração de alguém. Então eu quero desafiar você, quer ser como Abraão? Começa a ter fé hoje. O que você está precisando renunciar por amor a Deus? O que você está precisando dizer não por amor a Deus? O que você precisa dizer, Senhor, isso está me impedindo de ser um gigante espiritual? Eu quero pedir a você que coloque essa coisa, examine sua mente, o seu coração, e coloque essa coisa perante o Senhor. E diga, Deus, remove isso de mim. Senhor, me ajude a confiar. Senhor, sopre em mim o seu espírito, me ajude a ir. O que é que está lhe impedindo? Deixa eu contar mais uma história. E a gente encerra aqui para eu ir para casa, não é? E você aí reunir, descansar em casa. Um tempo, eu estava visitando e conversando, havia estudado a Bíblia com um senhor e a sua família. E ele trabalhava numa companhia, numa empresa de sapatos. Ele era gerente de uma loja de sapatos, que vendia sapatos. Quando estudamos a Bíblia ali, toda a sua família entregou o coração a Cristo. A esposa, as duas filhas, e foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E comigo, ali estava uma pessoa que era dono de uma rede de várias lojas de sapatos na região nordeste do Brasil, naquela época. Era a Sapataria Santana, aquela loja. E ele estava por ali comigo. Enquanto a gente estava conversando, o moço diz assim, eu não posso abandonar o trabalho. Eu não posso exercer fé. Já falei com o meu patrão, ele não me libera a trabalhar no sábado, da minha afastada do sábado, mas eu não posso abandonar, porque como será? A pessoa que estava comigo estava disposta a dar o trabalho para ela numa empresa, numa loja de sapato. Mas precisava que ela tivesse fé. E quando eu me lembro daquele moço, nunca mais me encontrei com aquela família. Mas eu me recordo que naquele dia ele não teve fé suficiente para dizer, eu vou obedecer a palavra, eu vou seguir. A bênção estava para ele, mas a condição era que ele tivesse fé. Amigo, se Abraão não tivesse ido com fé, se ele tivesse questionado a Deus, Deus, não posso confiar em ti. Senhor, não vale a pena, é um absurdo, eu acho que eu estou delirando, a minha cabeça está imaginando coisas, como é que eu vou obedecer de oferecer um filho? Não é o Senhor que está falando. Abraão conhecia a voz de Deus, e se ele não vai obedecer a Deus, se Abraão não tivesse saído de Ur dos Caldeus, para ir seguir a vontade de Deus em lugares que ele não conhecia, ele não teria chegado ao capítulo 22 aqui, a ponto de oferecer o seu filho ao Senhor. E diga-se de passagem, essa história aqui, ela é um retrato da história que Cristo haveria de oferecer no futuro. Quando Deus diz a Abraão, oferece o filho a quem tu amas, ele está dizendo, o filho que eu amo, eu também vou oferecer.
E foi aqui nesse mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaque, que mais tarde o Senhor Jesus Cristo foi oferecido. Deus hoje, amigo, quer desafiar você a andar sobre as águas. Deus quer desafiar você a ter fé. Nesse momento tão desafiador, tão difícil, tão complicado. E esta noite eu digo e pergunto: você está disposto a confiar? O Senhor diz: aos que me honrarem, eu honrarei. O Senhor diz mais ainda: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Como disse a princípio, hoje perdi um amigo muito querido. Ele ficou doente, contraiu Covid, ficou hospitalizado. Eu me lembro que quando meu filho foi hospitalizado, entubado, foi levado para o hospital às pressas, lá de Várzea, de Cuiabá para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele me ligou à tarde, disse: pastor, ele me chama de profeta, ele me chamava de profeta, agora só lá no céu que ele vai me chamar assim pela graça. Ele disse assim, ele ligou para mim e falou: profeta, como é que está seu filho? Eu também estou com Covid aqui, estou em casa, mas Deus vai cuidar dele, eu vou estar orando aqui. Sexta-feira, meu filho voltou para casa e ele continuou no hospital. Ontem a esposa dele tentou fazer uma chamada de vídeo comigo e não conseguiu. Eu não sei, porque meu amigo Michard, depois de orarmos, ele descansou. Porque o pastor Edson, porque meu filho saiu do hospital e ele descansou. Não sei. Mas eu confio que Deus fez o melhor. Eu confio que Deus está no controle de nossas vidas. Eu confio que Deus responde às nossas orações, não conforme nós achamos que é melhor, mas Ele que sabe o fim desde o princípio, sabe o que é melhor. E esta noite eu convido você a ter fé. Não fé no que diz os homens, não fé na sua habilidade de conhecer a vida, mas fé no Deus de Abraão, o Deus que tudo pode, o Deus que nos fortalece, o Deus que segura a nossa mão, o Deus que prometeu e que vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E eu confio em você para fazer isso em nome de Jesus. Você quer fazer isso? Se você deseja ser fé e você puder, responde para a gente. Aqui, eu queria acompanhar, eu quero ter uma fé pela graça de Deus assim. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que fique de pé na sua casa. Se você deseja pela graça de Deus ter uma fé poderosa e está disposto a caminhar agora nas coisas pequenas para que você seja gigante na fé, eu convido que você fique de pé. Você quer ficar de pé? Levante-se. Sim. Você quer ter uma fé que cresce? Se levante. Põe a mão aqui no seu coração, ó. Assim. Assim como eu estou fazendo, dá para ver? E ore ao Senhor comigo. Senhor nosso Deus e Pai, esta noite há muitas tentações cercando os filhos de Deus. Há homens e mulheres que estão sendo desafiados a ter uma fé gigante como a de Abraão, mas ainda possuem uma fé raquítica, porque não têm arriscado avançar pela fé na Tua palavra. Às vezes imagina que um homem pode trazer felicidade e não Deus. Às vezes imagina que o sucesso vem nas circunstâncias segundo os padrões dos homens e não segundo o padrão divino. Mas esta noite, eu oro para esse seu filho que está com a mão no coração agora, que está de pé em Tua presença, para que o Senhor coloque sobre ele a Tua mão poderosa. E assim como deste fé a Abraão, que o Senhor o fortaleça a ter fé e confiança no Senhor. E com a minha mão levantada, eu repouso virtualmente a minha mão sobre eles. E rogo em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse que nos acompanham agora, sejam homens e mulheres de fé. Uma fé tão robusta como a de Abraão, mesmo que comece pequena agora. E eu faço, Pai, e eu suplico, não porque tenha merecimento em nós,
mas eu faço porque cremos no nome santo e amorável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que te oramos hoje à noite. Amém, amém e amém. Bem, amigos, por hoje é só. Mas sábado próximo, às 9 horas da manhã, tem mais. E receberemos a visita conosco do pastor Josemar Ventura, lá de Sorocaba, que vem nos alimentar com a palavra de Deus. Que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor lhe dê uma boa noite, um bom descanso. É o meu desejo em nome de Jesus. Amém.